Isaías capítulo 9. É um texto muito conhecido, né? Uma passagem muito conhecida que vai falar sobre o nascimento do príncipe da paz. E você já deve saber quem é esse príncipe da paz. Mas eu queria tirar alguns pontos importantes e fazer uma aplicação para a nossa vida, para você ver como esse texto ele mexe com a gente. É interessante que o Natal ele tem algumas características, na verdade. Uma delas é que todo dia parece que é sexta-feira, não é assim? Todo dia parece que é sexta-feira. Alguns já vão se arrastando ali para chegar logo o período de férias. Todo dia parece que é sexta-feira. Mas o Natal também ele vai trazer algumas lições importantes que a gente não pode deixar de esquecer. Lições que elas podem trazer vida e esperança. E é sobre isso que a gente vai meditar um pouquinho. Feche teus olhos com a Bíblia aberta. Vamos falar com Deus mais uma vez. Maravilhoso Deus, nosso Pai, a Tua palavra está aberta. Pedimos agora que o Senhor fale ao nosso coração, pois precisamos ouvir a Tua voz. Que o Espírito Santo seja o nosso professor, ilumine a nossa mente, para que compreendamos a Tua palavra. Que os meus defeitos não impeçam a Tua igreja de ouvir a Tua voz. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, eu só posso mandar um abraço para o meu filho? Posso? Fez 2 meses ontem, olha que bênção. De presente, 4 vacinas. Olha, dói mais em mim do que... Olha, gente, se eu pudesse tomar as 4 por ele, eu tomava, viu? Mas depois que tomou as 4, ficou rindo. E assim, foi uma bênção, né? Então, um beijo para o Levi, para a mãe do Levi também, né? Que estão acompanhando a gente ali de casa. Em breve eles estarão aqui com a gente. Isaías capítulo 9, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra e da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo a alegria e lhe aumentaste, e alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para então estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Louvado seja Deus por sua palavra. No Natal nós percebemos algumas características interessantes. A cidade ela começa a mudar. Você passa ali por exemplo, ali em Laranjeiras, ali perto do Palácio Guanabara, você já vê ali as ruas iluminadas. Em outros cantos da cidade também, você vê a árvore ali em Botafogo, outra na Lagoa, enfim, luzes começam a aparecer nos prédios, nas varandas, nas árvores. Muitas luzes, iluminação, as ruas. De fato, o ambiente vai ficando um pouco diferente. Mas é interessante, porque mesmo em meio a tanta luz, existe uma grande ironia. Porque apesar de tanta luz em uma cidade, alguns corações ainda estão escuros, na escuridão. Na escuridão do medo, da crise, dos seus dilemas. Na escuridão de tentar encontrar um caminho. Apesar de tanta luz, apesar de tanto brilho, há pessoas ainda dentro do nosso contexto, como sociedade, há famílias ainda que parece que estão nas trevas, na escuridão.
É interessante que o verdadeiro significado, então, do Natal, ele fica escondido. Porque muitas vezes nós celebramos muitos brilhos, mas esquecemos da verdadeira luz. Celebramos presentes, mas esquecemos do verdadeiro presente. Celebramos festas, mas podemos em algum momento esquecer do propósito do Natal. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Há muitos estudos aí que colocam a data ali em setembro, outros em outubro. O mais importante do que a data é o nascimento. E o livro de Isaías vai dizer, justamente aqui no capítulo 9, para um povo que estava vivendo em escuridão, na opressão. Um povo que estava vivendo em meio às trevas. E aqui não eram trevas decorativas, eram trevas reais. Símbolo aqui de um exército assírio. Se você olhar o capítulo 8, você vai perceber como esse exército foi mau. E duas tribos aqui, Isaías vai mencioná-las, Zebulão e Naftali, de uma maneira específica. Tribos que ficavam mais ao norte de Israel, estavam sofrendo muito a opressão de um exército. Estavam sofrendo com a violência, com a imposição. Talvez eles começaram a olhar para dentro de si, para sua família, para o contexto, e dizer assim: não tem mais esperança para a gente. Só conseguimos enxergar trevas, escuridão, desesperança, desassossego. Onde estão as luzes da esperança? É interessante que esse povo aqui, dessas tribos, de forma específica, eles ficaram marcados por algo interessante. Se você olhar o capítulo 8, versos 21 e 22, olha o que Isaías vai dizer. Diz assim, ó: passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, opressão e fome. E será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e ao seu Deus, olhando para cima? Olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. O período aqui era um período difícil, de muita luta, sofrimento, mas também um período onde o povo, por livre e espontânea vontade, decidiu se afastar de Deus. Mas tem esperança para eles, como também tem esperança para mim e para você. Porque o Natal vai ser muito mais do que presentes. Natal vai simbolizar o presente vindo do céu. Natal vai muito mais do que, além de luzes, pisca-piscas, ruas decoradas. O Natal vai trazer a lembrança de um rei que veio para poder salvar o seu povo. Um Deus que se fez homem para poder dar a esses homens, à humanidade, o direito da salvação. Isaías então vai escrever para um povo que, mesmo em meio às trevas, poderia ter esperança. O mundo de trevas, uma luz se levanta. É interessante que, quando a gente vai olhar aqui todo o contexto, a gente vai perceber que o povo não procurou a luz. Se você olhar comigo aí o versículo 2, diz assim, ó: o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra e da morte, resplandeceu-lhes a luz. Eles não procuraram a luz os procurou. Eles não foram atrás da salvação, a salvação foi atrás deles. É com você e comigo assim também. Não somos nós que procuramos a Cristo, é Ele que nos procura. Não somos nós que batemos na porta para que Ele entre, não. É Ele que bate, perguntando se Ele pode encontrar morada no seu coração. O povo vivia em trevas, em muitas trevas. Como eu disse, medo, opressão, ansiedade, violência, crises. O texto que nós lemos no capítulo 8 diz que eles olhavam para os céus e amaldiçoavam, dizendo assim: aonde está então a nossa esperança?
Quando é que a nossa história vai mudar? Quando é que a nossa situação vai mudar? Quando é que de fato poderemos olhar para o futuro com esperança, com boas perspectivas? Talvez essas tenham sido perguntas que você esteja fazendo. Até quando? E aí é através da luz, que Isaías a princípio não revela quem é que essa esperança vai voltar para o povo. E é interessante essa informação, de que é Cristo quem nos procura, é a luz que resplandece para eles. É porque Cristo vai ao seu encontro aonde você está. Cristo te encontra aonde você está. Ele não espera você sair de algumas situações, não, pelo contrário. Ele vai, para através do amor dele, atrair você. O povo andava em densas trevas, ignorância espiritual, ausência de esperança. E quando nós olhamos e fazemos um paralelo com o mundo de hoje, percebemos também um mundo que está na escuridão. Escuridão da ignorância, escuridão da verdade. Precisam de uma luz para saber qual caminho seguir. O texto deixa claro que eles não procuraram a luz, foi a luz que os procurou. Jesus também te procura essa manhã, e Ele vai aonde você está. Pode ser que você esteja vivendo em densas trevas, sem conseguir saber para onde vai, o caminho, as decisões, as escolhas. Mas eu quero dizer para você essa manhã, que Jesus, Ele vai ao seu encontro, e tira você de onde está, para lhe levar para um lugar melhor, para lhe dar uma condição melhor. Ele te tira de lá, mas Ele precisa encontrar um coração sincero, um coração arrependido, um coração sedento. Isso significa, queridos irmãos, que a mensagem do Natal é: ainda que as coisas estejam mal, há esperança, porque a luz já raiou sobre a humanidade. Esse texto nos deixa claro que, independente da fase da vida, do momento da vida que estejamos passando, ainda que seja no vale da sombra da morte, há esperança, porque a luz já raiou. O convite de Isaías capítulo 9 é para a gente olhar para o presente, olhando também para o futuro, entendendo que o Messias já veio, que Ele é a luz, que Ele é o verdadeiro sentido do Natal, e que de fato Ele, através do seu poder, quer nos dar uma nova vida. O próprio Jesus, Ele vai dizer que Ele é a luz do mundo. Se você for comigo em João capítulo 8, verso 12, por favor. Jesus, Ele vai dizer que Ele é a luz para o mundo escuro, a luz para o mundo em trevas. E diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Esse eu sou aqui tem um significado gigantesco, teológico, mas Jesus, Ele se intitula, Ele diz assim: eu sou a luz do mundo, e se você quer andar bem, enxergar bem, você então precisa me seguir. Aqui também tem um convite, um chamado para você seguir a verdadeira luz. É triste a gente também saber que tem muitas luzes aí fora que têm ofuscado os nossos olhos. A luz do prazer, a luz dos desejos, a falta de perdão, a falta de compreensão, a falta de amor. O Natal também é um momento onde a gente pode refletir sobre esses assuntos. Eu lembro de alguns natais que eu passei na casa de alguns amigos, e até na minha família também, uma outra parte, né? Eu via que a família ia diminuindo aos poucos. E outro dia eu fiz uma pergunta, ainda jovem, bem jovem: onde estavam as pessoas que na minha infância o Natal era recheado de gentes ali ao redor e tal? E não era porque elas tinham falecido, mas é porque em algum momento elas se desentenderam.
houveram rachas, falta de perdão, de amor. Fulano não falava mais com ciclano, que brigou com Beltrano. E por conta disso, o Natal foi diminuindo. Os encontros foram sendo escassos. E o Natal, que para mim, na infância, era um momento de muita celebração, onde a família ficava reunida, a gente foi percebendo que uma grande parte começou a se distanciar. O Natal é um momento de reflexão, de análise. É um momento propenso para a gente poder abrir o nosso coração, para liberar perdão, para aceitar o perdão, para pedir perdão. Eu não anotei aqui, de fato, essa parte do sermão, mas eu queria abrir esse parêntese. Se você por algum momento, por algum motivo, tem alguém que precisa pedir perdão nesse Natal, aproveite. Se você precisa se reconciliar com alguém, aproveite esse momento. Ele é oportuno. Se precisar de um novo começo na sua família, seu irmão, seu pai, você que é filho, aproveite. Não perca a oportunidade. Não esqueça, a luz raiou. E quando a gente tem a luz, que a gente segue a verdadeira luz, o nosso coração se desarma para os nossos preconceitos, para a nossa falta de fé, para o nosso orgulho, para o nosso egocentrismo. Então aproveite esses momentos do Natal, para que ele seja de fato um presente para você. Jesus então ele disse: eu sou a luz do mundo, e todo aquele que o segue, esse então anda na verdadeira luz. Isso significa, queridos, que quando não estamos com Cristo, podemos estar caminhando por caminhos escuros. Ao invés de verdades, está seguindo mentiras. Ao invés de um caminho de fato seguro, podemos estar então caminhando para um caminho de desastre. Jesus ele também tem um chamado para os seus filhos. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, se você for comigo lá, tem um chamado muito interessante. Um chamado pessoal, intransferível, de um texto também muito conhecido. E diz assim, 1 Pedro capítulo 2, verso 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja Deus. Ele chama das trevas e traz para a luz. Mas aqui tem uma mensagem importante. Ele chama a gente para poder proclamar sobre essa luz. Não basta apenas seguir essa luz, é preciso também proclamar sobre essa luz. Há muitas pessoas que estão em trevas, há muitas pessoas que não sabem o caminho, há muitas pessoas que estão perdidas, há muitas pessoas que utilizam o Natal para poder se apegarem aos seus desejos, às suas paixões. É um momento que às vezes muitas mesas ficam fartas, mas com coisas que talvez não agradem a Deus. O Natal é uma oportunidade para aqueles que de fato estão seguindo a Cristo, proclamarem desse Cristo, e fazer com que esses que estão na escuridão muitas vezes da ignorância, sejam atraídos então para a verdadeira luz, para que encontrem o caminho da salvação. Natal é uma oportunidade também da proclamação da verdadeira luz. Falar sobre isso, queridos, desse verdadeiro sentido do Natal, alguns às vezes se contorcem, porque para alguns, Natal se resume a bolinho de bacalhau, bacalhau na mesa, rabanada. Não é isso. Esse não é o sentido do Natal. Natal é proclamação, dizendo assim: tem esperança para você, tem um caminho seguro para você,
Tem alguém que quer salvar você, independente de onde você esteja. Há salvação, porque o Rei nasceu, o Messias nasceu, Ele veio, Ele se encarnou, se tornou homem, para poder buscar você. Esse é o sentido do Natal. É o maior presente que a gente pode receber, queridos. Muitas pessoas estão vivendo uma crise de identidade, crise no sentido da vida. A luz, então, vem para colocar a humanidade no caminho da verdade. Volta comigo para Isaías, capítulo 9. Porque essa luz, ela não é um conceito. Essa luz, ela não é uma ideia. Essa luz é uma pessoa. Diz o verso 6: porque um menino nos nasceu. Não é um conceito, não é uma ideia, é uma pessoa. É o verbo encarnado que João capítulo 1, verso 14 vai dizer. O verbo que se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. É uma pessoa, essa luz é uma pessoa, tem vida. Ele é ser humano, mas também é divino. Não se trata de um avatar. Ele é Deus, Ele é o Cristo, Ele é o Salvador. Interessante que o mistério da encarnação é algo difícil de se compreender. Filipenses capítulo 2 vai dizer sobre esse mistério. Você pode ir lá? Filipenses capítulo 2. A partir do verso 5. O apóstolo Paulo vai traçar aqui o exemplo da humilhação de Cristo, o servo. E diz assim: tendes em vós o mesmo sentimentos que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui Paulo vai falar sobre esse mistério da encarnação. E ele não está preocupado em dizer todos os detalhes. Ele diz assim: esse Deus, ele sai da forma de Deus, deixa de lado e assume agora também a sua forma de homem. E Paulo usa aqui a palavra escravo, de servo. Alguém que vai andar conforme manda o seu mestre. E foi o que Jesus fez. Ele vai dizer que ele não veio ser servido, mas ele veio para poder servir. Esse Deus que precisava se conectar conosco para nos salvar. Eu lendo alguns comentaristas, eles disseram assim: maior do que o mistério da encarnação é o mistério do amor. Como pode um Deus nos amar tanto, a ponto de vir a esse mundo, se fazer homem, se esvaziar do seu poder, para poder amar e salvar pessoas como eu e como você? Se isso não mexer com o seu coração, a gente precisa rever os nossos conceitos. Ele veio para poder nos salvar. Ele veio para poder dizer que a vida. Ele veio para que no Natal comemorássemos esse nascimento, para que lembrássemos desse menino, que apesar de ter nascido em uma manjedoura, não é alguém frágil, pelo contrário. Esse menino nos nasceu, de Isaías, mostra a humanidade real de Cristo. E ele diz mais: e o Filho se nos deu, mostra a sua divindade voluntária. Ele decidiu vir a esse mundo para poder morrer por mim e por você. Queridos, Natal não é mito. Natal é encarnação. Deus não mandou um manual, Deus não mandou anjos, Ele veio pessoalmente
para poder te salvar. A questão aqui é: qual vai ser a sua resposta mediante a um ato de tão grande amor? Seu coração vai continuar duro? Vai continuar na estrada das incertezas? Vai continuar caminhando pelas estradas escuras da vida? Ou você vai abrir de fato o coração para permitir que a luz entre e que ela mude tudo? Essa é uma decisão sua. Volta para Isaías. Estamos caminhando para o fim. 4 presentes do Natal que eu separei desse capítulo 9. 4. Depois de falar que havia esperança, porque o menino nasceria, porque ele viria para poder libertar o povo, Isaías vai falar de 4 características, 4 atributos desse Salvador, e eu coloquei aqui como 4 presentes. Ele diz assim no verso 6: o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, primeiro presente, maravilhoso conselheiro. Aqui tem o sentido de algo extraordinário, um conselheiro sobrenatural, mas não é alguém distante de nós. Jesus, ele não dá conselho, ele é a própria sabedoria em pessoa, é a sabedoria encarnada. Em um mundo cheio de opiniões, Cristo vem para nos oferecer o caminho certo. Antes de você seguir e tomar as suas decisões, pergunte: o que o conselheiro faria? Não se esqueça, você tem um grande conselheiro. Nesse Natal, peça sabedoria a Ele. Peça que Ele direcione a sua vida. Seja sincero. Segundo presente do Natal, além de termos um maravilhoso conselheiro, temos também um Deus forte. Esse Deus forte não é algo simbólico, é porque Ele é Deus. Não é um bebê frágil, mas é o Deus poderoso que vence o pecado e que também vence a morte. Quando você se sentir fraco em algum momento da sua vida, não se esqueça, você tem um Deus forte, um Deus poderoso. Isso significa que eu e você não estamos sozinhos nas batalhas da vida, sejam elas quais forem. Temos um Deus forte ao nosso lado, a ponto de Mateus dizer que Ele é o Deus conosco, o Emanuel. Ele está em todo o tempo. Não se esqueça, quando você se sentir fraco, você tem um Deus forte que está ao seu lado para te fortalecer. Mas tem mais um presente, Natal, terceiro presente. Além de ser um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Ele também é o Pai da eternidade. Jesus não é limitado pelo tempo, Ele é eterno. Apocalipse vai dizer isso, Ele sempre existiu. Por Ele foram criadas todas as coisas. Queridos, devido ao Pai da eternidade, aquele que tem o controle da história, isso nos dá certeza que o nosso passado não define o nosso futuro, se Cristo reinar no nosso coração no presente. Se Ele reinar na sua vida hoje, independente daquilo que você viveu, independente daquilo que você fez, pode ter um futuro diferente para você. Em Jesus, a segurança é eterna. Isso significa então que o Natal é algo muito maior que dezembro. Natal aponta para a eternidade, porque Natal vai apontar para o Cristo que é eterno. Quarto e último presente, Ele é o príncipe da paz. Paz aqui, shalom, não é ausência de problemas, é confiança, certeza, fé em meio aos problemas. Ele vem para poder te dar a paz. Não é a paz que o mundo pinta aí fora, caminhar na Presidente Vargas, camisa branca, cartazes pedindo paz. Não é essa paz. A paz que o mundo oferece não é suficiente.
A paz que Cristo quer dar para mim e para você é uma paz interior, é uma paz no coração. É mesmo em meio às guerras, você tem esperança, você tem fé, você tem confiança. Esse é o presente do Natal. A paz que você procura não está nas circunstâncias, porque as circunstâncias mudam. A paz que você procura está em uma pessoa. E essa pessoa, que é Jesus, jamais mudará. Deixa eu caminhar então agora, de fato, para o fim. Como posso ter essa luz? É a pergunta. O Natal é uma relação de presentes, né? A gente dá presente, recebe presente. Eu não me esqueço de uma bicicleta Monarch roxa que eu recebi até hoje, eu não esqueço. Ela tinha um guidão grande assim, sabe? Foi fantástico quando eu recebi esse presente. Acordei de manhã, madrugada, minha mãe tinha aquele negócio de esconder presente, né? Achei a Monarch ali, eu falei, caraca. Mas imagine que você recebe um presente de um livro e diz assim o livro: mate o seu orgulho. Aí você abre um outro presente que você recebeu, aí diz assim: a luta contra o egocentrismo. Como é que você ia receber esse presente? Ou então, faça uma dieta. Para você dizer assim, muito obrigado, você teria que reconhecer que precisava daquele presente. Natal é o presente da graça, que quando você abre, você encontra o amor de Cristo, mas ele só faz sentido quando você reconhece que precisa dele. O presente da graça só faz sentido quando o pecador reconhece que necessita, que precisa. Hoje, esse presente é distribuído para cada um de nós. Você vai abrir, mas quando você vai abrir, você vai perceber que para aceitar, você vai precisar abrir mão de coisas. Você vai ter que deixar outras coisas. Para receber esse presente, você vai precisar reconhecer que precisa de um Salvador. Natal, então, é o maior de todos os presentes. É uma história real, não é um conto de fadas. Natal é o começo da história de como Deus veio para poder então salvar a humanidade. Sejam reis, sejam homens, mulheres, crianças, raças, cor, através de Cristo, todos podem chegar à plena salvação, através desse grande presente, através de Cristo Jesus. O mundo então tenta esconder o Natal com seu brilho excessivo. Isaías nos lembra que a verdadeira luz não enfeita, mas ela transforma. O Natal não é apenas convidar Jesus para entrar na nossa casa. O Natal é um convite para que Ele seja o centro do nosso coração. 3 pontos importantes para você não esquecer. Em primeiro lugar, a luz de Cristo só transforma quem reconhece que está na escuridão. Você precisa reconhecer, para que esse presente de fato tenha sentido. Sem Jesus, toda luz é só enfeite. Não tente caminhar sem Ele. Você vai cair. Não tente ser o super-herói da sua vida. Não vai dar certo. Terceiro e último ponto. Onde Jesus reina, a vida faz sentido. Isaías termina dizendo que esse reino será eterno. Quando vamos no livro de Daniel, temos a promessa de um rei eterno, de um reino eterno. Vai chegar, mas esse reino já pode começar agora, no seu coração, se Cristo for o centro.
coral vai